Vamos conversar então agora um pouquinho sobre os outros sujeitos, né? As outras entidades a quem surge uma dúvida se nós vamos ou não reconhecer como sujeitos do direito internacional. Agora, podem não ser sujeitos propriamente do direito internacional, mas certamente são atores das relações internacionais. O que que isso significa? São entidades, são institutos, são, sei lá, construções que participam e influenciam a atuação dos estados, das organizações internacionais, de forma mais ou menos profunda, tá? Mas esses atores é muito, o conceito de atores das relações internacionais é muito discrepante. Você tem desde organizações não governamentais, como por exemplo o Greenpeace, ou outras que atuam na defesa de interesses que são típicos do direito internacional e que se, digamos assim, que se colocam nas relações internacionais como ou um contraponto ao Estado, no sentido de denunciarem condutas equivocadas que os estados tomem relativamente a determinados assuntos que são de interesse do direito internacional, que são regulamentados pelo direito internacional, até a posição de parceiros, né, de partícipes na atuação do Estado para o bem-estar da comunidade, para a preservação do meio ambiente, para uma série de possibilidades que se colocam na atuação dessas organizações não governamentais. Agora, do ponto de vista jurídico, estritamente jurídico, as organizações não governamentais são associações civis, né? Elas não são empresas, elas não perseguem lucro, elas não são sociedades, elas se caracterizam por aquilo que o direito civil brasileiro chama de associações, né? Pessoas que se associam, eventualmente até entidades que se associam, para perseguir um fim comum. Só que são entidades, muitas delas, que têm uma atuação eminentemente interna, exemplo, Fundação Abrinq para os Direitos da Criança. É um tema que interessa ao direito internacional? É. O Brasil é parte na Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, o Brasil apresenta relatórios ao Comitê sobre os Direitos da Criança, etc, etc. Mas a Fundação Abrinq atua apenas nos limites do território nacional, pelo menos até onde eu saiba, ela não tem filiais em outros estados. No entanto, como ela lida com um tema que é de interesse do direito internacional, não é incomum que ela seja, por exemplo, provocada para se manifestar sobre a condição da infância no Brasil, porque como ela está aqui, ela conhece esses dados e pode, inclusive, ser convidada a se manifestar, se quiser, uma manifestação facultativa, acerca dos relatórios que o Brasil apresenta ao Comitê para os Direitos da Criança, que funciona lá em Genebra, no âmbito da ONU. Agora, há algumas dessas organizações não governamentais que têm uma atuação exterior, vamos dizer assim, né? Uma atuação transnacional, transversal. Ela atua em vários estados soberanos, ela atua em diversas soberanias. Por exemplo, o Greenpeace. Né? O Greenpeace tem escritórios em diversos países. Se você fizer uma doação ao Greenpeace aqui no Brasil, se você pedir o número da conta e for fazer um depósito na conta bancária deles, vai sair lá no comprovante Greenpeace do Brasil, né? Ou qualquer outro nome que identifique a pessoa jurídica criada no Brasil internamente para atuação nos termos daquilo que é a sua função institucional. Daí, essa mesma lógica
que atinge essas organizações não governamentais transnacionais, ou seja, a necessidade delas terem várias filiais, vamos dizer assim, e estou pondo entre aspas, porque não é bem uma filial, são pessoas jurídicas que têm, vamos dizer assim, uma vinculação institucional, um controle exercido pela matriz, né? Mas que são pessoas jurídicas autônomas, constituídas nos termos do direito brasileiro, como determina a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O artigo que cuida das pessoas jurídicas na Lei de Introdução diz que as pessoas jurídicas com atuação cotidiana no território nacional precisam submeter seus atos constitutivos à aprovação do Estado. Isso significa criar uma filial, seja no cartório de registro de títulos e documentos, como é o caso das associações civis, seja na junta comercial, como será o caso das empresas transnacionais, que é um segundo conceito que também se amolda essa ideia de atores das relações internacionais, mas que não são necessariamente sujeitos do direito internacional. Elas têm uma atuação relevante, perdão, elas têm uma atuação relevante, então, essa atuação relevante é uma atuação que extrapola as fronteiras de um único Estado soberano, né? Você tem empresas que têm faturamento extremamente superior ao PIB de vários países, de vários estados soberanos. É óbvio que a atuação dessas empresas globais ou empresas transnacionais, ou aquilo que a imprensa, né, os jornalistas chamam, no meu modo de ver, indevidamente, de empresas multinacionais, porque pessoa jurídica não tem multinacionalidades, ela não tem duas ou três nacionalidades como nós, pessoas físicas, podemos ter. Tanto assim que, por exemplo, a Apple do Brasil é Apple do Brasil, ela é controlada pela Apple em geral, né, pela Apple Inc., mas é uma pessoa jurídica brasileira, criada no Brasil, que é controlada por essa outra empresa. O que acontece é que, quando se vê o grupo econômico formado pelas diversas empresas de atuação nacional, se diz, isso é uma empresa multinacional. No fundo, é um grupo econômico com atuação transnacional, com atuação, às vezes, até global, porque está em todo lugar do mundo, né? E essas empresas muitas vezes influenciam a construção de normas no direito internacional. A gente não pode negar isso. Mas são sujeitos de direito internacional público? Não, não são. Tá? No meu modo de ver, não tem essa característica. Mas eles não têm direitos e deveres internacionais? Não nos limites e do mesmo modo que nós, pessoas físicas, temos, pelo menos não por enquanto. Podem vir a assumir esses compromissos? Pode ser que os estados estabeleçam compromissos para as empresas no âmbito interno? Pode ser. Mas a gente nunca vai ter certeza, porque a gente não tem bola de cristal, e se estivermos vivos até lá e isso acontecer, aí a gente vai ver, olha só, agora eles têm uma característica típica de direito, de sujeitos de direito internacional, tá? Também estão nessa categoria de atores das relações internacionais, mas que não chegam a ser sujeitos de direito internacional, os grupos criminosos que têm uma atuação transnacional, então terroristas como a Al-Qaeda, grupos terroristas, né, de atuação transnacional, grupos de tráfico de pessoas, grupos criminosos que fazem tráfico de drogas, tráfico de pessoas, para que finalidade seja, né? Essas entidades, esses grupos, que obviamente não se constituem de direito, mas apenas de fato, né? Porque normalmente não são reconhecidos por nenhum Estado como uma entidade, mas eles têm uma atuação
transnacional. Né? Então, são atores das relações internacionais? Claro que são. Vejam os impactos que o terrorismo causou nas relações entre os Estados depois dos ataques do 11 de setembro, por exemplo. Né? Mas isso não tem o condão de transformar esses grupos criminosos, traficantes, terroristas, etc., em sujeitos do direito internacional. A mesma coisa acontece com os chamados grupos de pressão, aqueles grupos que exercem um lobby internacional. Eles estão, muitas vezes, nas conferências internacionais, nos foros internacionais, nas organizações internacionais, defendendo o seu ponto de vista, chamando os estados a refletirem sobre aquelas questões, é o caso também do Greenpeace, muito embora o Greenpeace seja organizado e tenha se constituído como uma organização não governamental, mas às vezes isso não acontece de direito, né? É um grupo de pressão de fato. Por exemplo, movimentos pelos direitos de determinadas minorias, né? Pessoas homossexuais, por exemplo, têm os seus grupos de atuação e que fazem uma pressão e não necessariamente estão constituídos como organizações civis nos âmbitos estaduais e intercalados e interrelacionados em rede. Podem até estar, né? E aí, nesse caso, são tratados como ONGs e não como simples grupos de pressão, como grupos de lobby. Mas, né, e lobby e pressão aqui não tem, isso é importante dizer, não tem um significado pejorativo, como às vezes na política brasileira a gente vê as referências ao lobby. Né? O lobby é uma atividade que pode ser muito bem exercida com a melhor das boas intenções, mas nos estados como o Brasil, em que não é regulamentado o uso do lobby, isso acaba sendo uma atividade, vamos dizer assim, sorrateira, que você precisa esconder, teria uma vergonha implícita em exercer. Não necessariamente. Né? Esses grupos de pressão têm uma função na comunidade de atores das relações internacionais e por isso são mencionados aqui. Mas nem por isso também são sujeitos de direito internacional. Agora, outras vezes nós temos entidades que têm direitos e deveres internacionais. Né? O próprio conceito de humanidade, por exemplo, é mencionado quando o direito internacional fala em patrimônio comum da humanidade. Né? São impostos, então, direitos à humanidade, o direito de ter acesso a esse patrimônio comum da humanidade, mas a humanidade não tem deveres, né? Impostos assim, de forma generalizante pelo direito internacional, e por isso não consegue alçar a condição de sujeitos do direito internacional, porque embora tenham direitos, não têm deveres. Agora, há outros que são regulados por normas internacionais, embora tenham uma natureza privada, uma natureza complementar, né? Como é o caso, por exemplo, de algumas determinações estabelecidas no âmbito da OMC ou de outras organizações internacionais relacionadas a a contratos firmados por empresas de atuação global, como, por exemplo, a não utilização da mão de obra escrava por empresas, né, ou análogas à escrava. Isso gera uma imposição de deveres a esses sujeitos, que são as empresas globais ou transnacionais, mas nem por isso elas são consideradas sujeitos de direito internacional, porque não têm direitos estabelecidos por essas mesmas normas. Tá? Então, nós temos aí esse conjunto de entidades que, nesse momento, não são sujeitos do direito internacional, não há consenso que sejam, embora alguns defendam o reconhecimento
parcela dessas entidades que eu mencionei, mas, de fato, estão numa posição muito diferente daquela que as pessoas físicas estão, porque as pessoas físicas têm cada vez mais o reconhecimento da sua condição de sujeitos de direito internacional. Tá? Agora, há uma série de entidades que têm direitos e deveres impostos pelo direito internacional, mas que têm uma condição completamente sui generis. E não são estados, não são organizações internacionais e também não são indivíduos, não são sujeitos. Então, como não estão enquadrados em nenhuma dessas entidades, elas ficam ali numa situação que o direito internacional considera como de casos especiais, tá? Não são estados, não são organizações internacionais, não são sujeitos, pessoas físicas, mas têm direitos e deveres impostos pelo direito internacional. Por exemplo, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha é um braço, né, do chamado Movimento Internacional da Cruz Vermelha. Nós vamos depois, quando falarmos sobre o uso da força no direito internacional, nós vamos ver qual é o simbolismo por trás dessa cruz vermelha, né, o que ela significa no direito de guerra, no direito na guerra, no direito humanitário, e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, nessas normas de direito humanitário, que é o direito internacional aplicável aos conflitos armados e ao deslocamento forçado de pessoas, é mencionado como, vamos dizer assim, detentor de alguns direitos e sujeito ativo de alguns deveres, quer dizer, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha assume, por reconhecimento dos estados, na hora que constroem a norma de direito internacional humanitário, direitos e deveres. Tá? Mas, se a gente fosse buscar a natureza jurídica dessa entidade, eu diria que ela tem uma natureza jurídica de organização não governamental, não há participação direta dos estados, muito embora alguns estados contribuam para a manutenção do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, mas é uma entidade, vamos dizer assim, mais próxima dos Médicos Sem Fronteira do que da Organização Mundial da Saúde, embora, em tese, todas elas atuem mais ou menos no mesmo, com o mesmo escopo, com a mesma função, com a mesma finalidade, com o mesmo objetivo, tá? Então, é uma relação, é uma circunstância sui generis. Outra circunstância sui generis é aquela que atinge alguns entes que, por exemplo, o ministro Francisco Rezec menciona como sendo estados, mas nem todos os estados soberanos o reconhecem, nem todos nem toda a doutrina do direito internacional reconhece. São entidades, vamos dizer assim, aparentemente estatais, às quais falta um daqueles três elementos. Ou falta soberania, ou falta território, ou falta povo. É o caso da Santa Sé. A Santa Sé é uma entidade vinculada à Igreja Católica, né? E as relações com a Igreja Católica são muito complexas, porque a Igreja Católica teve um poder gigantesco no passado, inclusive um poder temporal, né? Aliás, além do poder temporal, um poder civil, né? Uma atuação muito intensa na estrutura política dos estados, né? Para além daquele poder religioso que ela tem juntamente aos seus fiéis, e por isso já chegou a se constituir como uma forma de império, já chegou a ser um Estado soberano, um Estado de latrão,
e depois vai sendo reduzida a sua soberania, a manifestação da sua soberania no território específico, até que ela fica com o tamanho da cidade-estado do Vaticano, que, vamos combinar, não é nem um bairro de Roma, né? É vamos dizer assim, um conjunto de quarteirões. E a Santa Sé tem personalidade jurídica internacional, embora não tenha povo. Né? O Estado do Vaticano, né, a cidade-estado do Vaticano, não é considerada sujeito de direito internacional, mas a Santa Sé tem essa função reconhecida. Por isso que o Papa, né, o chefe da Igreja Católica Apostólica Romana, é recebido nos estados como chefe de Estado. Ele é recebido como um mandatário de um sujeito de direito internacional público, com todas as imunidades e todas as pompas que um chefe de Estado costuma ser recebido. Aliás, o decreto brasileiro que regulamenta o cerimonial público, o cerimonial das entidades federais, determina que todos os cardeais da Igreja Católica sejam tratados da mesma forma que um príncipe herdeiro. Né? Então, um cardeal qualquer, seja brasileiro, seja estrangeiro, tem os mesmos direitos de tratamento cerimonial que o príncipe Charles, por exemplo, da Inglaterra, né? Por essa circunstância de serem os potenciais futuros papas. Claro que eles vão precisar passar por um sistema de votação, um deles quando houver a sede vacante, quando houver o falecimento ou a renúncia do Papa, pode vir a ser eleito no conclave como o próximo Papa. E por isso todos eles gozam, no Brasil, de status relacionado, juridicamente estabelecido, porque está num decreto presidencial, da época da ditadura, mas continua em vigor, que define o cerimonial no Serviço Público Federal. Tá? Uma outra entidade parecida com essa da Igreja Católica, até porque também envolve aspectos religiosos, é a situação do Dalai Lama. Né? O Tibete é um estado que, nesse momento, está sob influência chinesa. A China anexou o Tibete ao seu território. Há um povo bem definido, né, com características nacionais, linguísticas, culturais, etc., que é o povo tibetano. Há um território bem definido, sabe-se onde começa e onde termina o Tibete, mas não há exercício de soberania. A China ocupou, a China exerce o poder soberano nessa região. No entanto, muitos dos tibetanos e dos estados soberanos reconhecem um governo no exílio. Esse governo que, segundo a Constituição tibetana anterior à invasão, né, deve ser exercido pelo Dalai Lama, que é o líder espiritual de uma religião específica, que é o budismo. Ele tem, vamos dizer assim, alguns estados que reconhecem o seu governo no exílio. Então, governos no exílio, como é o caso do Tibete, esse exemplo que eu estou dando, mas vários outros, e aí sem envolver religião, né? Estados que por exemplo, passaram pela mudança de regime de governo ou de forma de Estado e mandaram para o exílio o anterior governante, mandaram para fora do território, portanto, esse anterior governante. Há estados que continuam reconhecendo esse governo no exílio como alguém com quem se relacionam. E por isso, essa tradição que está vinculada a situações de conflito armado, de revolução, de mudança de regime, de mudança de forma de governo, permite que alguns desses estados continuem reconhecendo o governo anterior como um governo legítimo, tá? E por isso essa situação especial. Um terceiro aspecto ligado àqueles três elementos do Estado
envolveria, por exemplo, a Autoridade Nacional Palestina, né? É um movimento de libertação nacional, é uma entidade que pretende exercer soberania, e, portanto, para alguns estados já exerce essa soberania, então tem a soberania reconhecida, tem um povo, que é o povo palestino, né? Mas não tem um território definido, né? E esses movimentos de libertação nacional se fundamentam ou se escoram na ideia de autodeterminação dos povos, que é um princípio contemporâneo do direito internacional, para terem relações, para manterem relações com alguns estados, que inclusive alguns deles reconhecem o Estado como Estado já, né? Obviamente, essa circunstância da autodeterminação do povo, que acaba gerando muitas vezes conflitos com o governo daquele estado onde aquele povo está incrustado, ou dos estados nos quais aquele povo está incrustado, por exemplo, o Kurdistão, né, a possibilidade do surgimento do Kurdistão, de um estado para os curdos, isso envolve tanto a Turquia quanto o Iraque, e eventualmente até outro estado, mas essa região acabaria atuando com dois estados diferentes. Então, você tem a resistência desses dois estados a esse potencial movimento de libertação nacional. E isso gera uma instabilidade no cenário internacional e, muitas vezes, alguns estados veem nesses movimentos de libertação nacional uma espécie de um grupo terrorista, né, que usa muitas vezes do terror, né, dos atos de violência para a afirmação desse espírito de nacionalidade, e outros veem esses mesmos grupos como freedom fighters, quer dizer, soldados da liberdade. Se a gente pensar, por exemplo, no IRA, no Exército Republicano Irlandês, que praticou inúmeros atos de violência no território britânico, há os que consideram o IRA um grupo terrorista, talvez não até hoje, em razão das atuais, enfim, das atuais atividades a que o IRA se dedica, a mesma coisa com relação ao ETA, né, no País Basco, etc, etc. Então, isso é uma realidade que contrapõe um mesmo grupo que atua de um mesmo modo, mas que é enxergado por parcela da comunidade internacional como um grupo terrorista, e outra parcela da comunidade internacional os vê como soldados que lutam pela autodeterminação daquele povo e por isso mereceriam um status quase equivalente ao do Estado, e nesse sentido muitas das organizações internacionais, muitas das conferências internacionais acabam aceitando a participação, se não de todos, pelo menos de uma boa parcela desses movimentos de libertação nacional, tá? E há um outro grupo que é chamado de grupos beligerantes, tá? Aí não há nenhum arremedo de Estado, não há, como no caso do Vaticano, território e soberania, ou como no caso do Tibete, soberania e povo, ou, aliás, povo e território, mas o exercício da soberania no exílio, nem há, como no caso da Palestina, povo e uma suposta soberania, para quem acredita que já há ali um proto-estado, vamos dizer assim, versus uma indefinição do território. Aqui, nesse outro grupo que eu vou falar agora, que é o grupo chamado de grupo dos beligerantes, né, a gente tem pessoas, muitas vezes organizadas, grupos paramilitares, eventualmente, que estão envolvidas em um conflito, né, têm o seu estado de beligerância reconhecido por terceiros, né, e a partir dessa situação, certos direitos, né, em especial na guerra marítima, como diz o professor Guido Soares, podem ser reconhecidos e acabam legitimando atos que
Do contrário, seriam considerados proibidos pelo direito internacional. Então, esses grupos beligerantes, que são internos aos Estados, podem ser reconhecidos por outros grupos como uma entidade, vamos dizer assim, que não chega ainda a ser um movimento de libertação nacional, mas está se encaminhando para isso, e por isso mereceria um certo tratamento especial. Tá? Eu acho meio complicado demais, acho que tem um quê aqui nesse conceito de intromissão nas questões internas do Estado, mas é algo a ser considerado. Há uma outra entidade, gente, que essa é mais sui generis ainda, que é a chamada Ordem Soberana de Malta, né? O nome oficial é Ordem Soberana e Militar de São João de Jerusalém. Ela tem uma história ligada às cruzadas, tá? Tem uma história muito antiga e atualmente ela tem sede na cidade de Roma, é uma organização beneficente italiana, sediada em Roma, mas ela atua por meio de embaixadas e o estabelecimento de, vamos dizer assim, filiais da Ordem Soberana de Malta nos diversos estados. Então, ela tem assim, uma circunstância meio sui generis. A gente que acha, inclusive, que é um Estado. Não é propriamente um Estado, é uma situação porque fazem confusão com a Ilha de Malta, que tem um regime jurídico específico, e há, então, aí uma certa confusão, e talvez essa ordem soberana e militar de São João de Jerusalém, ou ordem soberana de Malta, acabe se aproveitando dessa circunstância para instituir embaixadas, etc., com uma pompa que, a rigor, ela não tem. Né? E, por fim, o conceito de povo, né? Enquanto um ente sui generis. Porque a ideia de autodeterminação dos povos, né, ela vem acompanhada pelo direito internacional com a consagração de vários outros direitos que são de titularidade, vamos dizer assim, difusa, né, uma titularidade coletiva e que seria outorgada aos povos, como direito ao desenvolvimento, né, que tem não só de titularidade dos povos, mas de outros entes, né? Então a gente diz que ele tem múltipla titularidade, são os chamados direitos de terceira geração, né? Esses direitos de solidariedade, ou até alguns dos direitos que alguns autores já apontam como sendo direitos de quarta geração, etc., né? E desses direitos que são outorgados a esses povos, decorrem muitas vezes deveres para que eles consigam efetivar esses direitos. Então, é uma situação também mal resolvida, vamos dizer assim, no direito internacional. Eu não acho que os povos devam ser considerados sujeitos propriamente de direito internacional, porque isso traria vamos dizer assim, uma multiplicidade muito complicada, às vezes até para esse povo. Por exemplo, se eu pensar no povo indígena brasileiro, entre eles, entre os indígenas, há uma multiplicidade cultural, linguística, de costumes, etc., que levaria a uma seguinte pergunta: quem é que vai representar os povos indígenas brasileiros nas relações de direito internacional, se eles fossem considerados um povo típico de direito internacional, ou o povo quilombola, né? Então, reconheço que tenham direitos outorgados pela comunidade internacional, tem até alguns deveres, eventualmente, mas há um problema ali de ordem quase formal para efetivar essas realidades como sendo realidades de sujeitos propriamente ditos do direito internacional. Tá bom? Então, com isso, nós encerramos a parte dos sujeitos do direito internacional.